Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir aquela moral, deixa o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, se inscreve no canal. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Encerrado. Vou trazer um bilhete, tá? Amanhã tem alguns jogos interessantes. A Lazio pega o Genoa, a Lazio que é segundo colocado na Liga dos Campeões, a Lazio que é nona colocada no Campeonato Italiano, joga em casa, é Copa da Itália, é um jogo de mata-mata, encara o Genoa que tá brigando para não cair para a segunda divisão. Olha só, mais um time da 777 brigando mais uma vez para não cair para a segunda divisão. Eu coloquei dupla chance, Lazio vai ganhar ou vai empatar. O Luton encara o Arsenal na Premier League, que é a liga inglesa. Vitória do Arsenal, Arsenal liderando a competição mais uma vez, como foi no ano passado, para depois entregar de bandeja para o City. Mas botei vitória do Arsenal. E para finalizar, Wolverhampton encara o Burnley. Botei que vai sair mais de um gol nessa partida. Deu uma odd boa de 1,88. Coloquei 80 para voltar 150. Vamos ver se a gente busca o quarto green seguido. Se você acha que está muito arriscado, faz só uma combinação de dois jogos desses aí e manda ver. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, o primeiro depósito ou Pix, se fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023. Eu vou começar falando do Bragantino. Bragantino que, depois da derrota do Vasco ao Grêmio, meio que entrou de férias no Campeonato Brasileiro. Vai a São Januário, mas não tem ali, não briga por vaga direto na Libertadores, não briga mais por título. E o diretor, o Diego Serri, diretor esportivo do Bragantino, deu uma coletiva hoje para fazer um balanço do energético aí na temporada 2023. Foi a melhor pontuação do Bragantino em Campeonato Brasileiro e que querem mais, quer ir para São Januário para vencer o Vasco e conquistar a quinta colocação, briga ali diretamente com o Botafogo. Então vou colocar o Diego Serri, daqui a pouco eu trago o técnico do Bragantino, que foi além. Mas deixa primeiro o diretor esportivo do Bragantino falando desse jogo que o Bragantino vai a São Januário para buscar uma vitória. Vitória, né? Mas não terminou ainda. Então o que eu digo é o seguinte, a gente conversando sobre mobilização, sobre o respeito que a gente tem que ter pelo campeonato, embora a gente tenha ainda interesse nosso no campeonato, quer fazer uma pontuação ainda maior, foi a maior pontuação da história do clube? Foi, mas a gente tem chance de fazer um pouco mais, e a nossa filosofia é sempre essa, a nossa meta é sempre fazer o máximo que a gente puder, ter mais um jogo pela frente, e além disso, um jogo que ainda pode nos render, eventualmente um quinto lugar no campeonato. Fora a questão do compromisso ético, moral, da gente entrar numa disputa que ainda vale coisas importantes também na parte de baixo da tabela, e que embora não faça parte da nossa missão, nada a ver com a gente, mas a gente tem que se comportar sempre com profissionalismo, com a dedicação que a gente sempre teve no campeonato inteiro. As férias vão se iniciar quinta-feira, depois do jogo. Então eu não posso estar aqui falando de, quem que vai sair? O empolgado Pedro Caixinha, que é o técnico do Bragantino, que está ali também nessa de renova, de fica no Bragantino para a temporada 2024, foi além. Ele falou em objetivos, falou em respeito à competição e que o Bragantino vai a São Januário fazer uma final de campeonato. Fechar este jogo em casa e agora deixa-nos na antessala do próximo jogo. E para nós há dois pontos fundamentais em relação ao próximo jogo. Um é que ainda tem a ver com a definição dos nossos próprios objetivos. Que objetivos é que eu estou a falar? E só os vamos conseguir se ganharmos o jogo. Que tem a ver de fazermos uma pontuação melhor no segundo turno, mesmo com este passado recente tão negro e a abrir-se um bocadinho essas nuvens, mas fazer melhor em termos de um ponto no segundo turno do que fizemos em relação ao primeiro. E o último é um jogo super difícil para uma equipa que ainda está envolvida matematicamente no tema de ser baixado ou não, e onde nós temos que ser iguais a nós mesmos, respeitar a competição, respeitar o adversário e mostrar aquilo que eu entendo ser uma ética e uma verdade esportiva tremenda. E isso só o podemos fazer disputando o jogo como se fosse uma final. Esse vai ser o nosso papel em relação ao convencimento e preparação da equipa para disputar esse jogo, porque é a única forma que eu tenho de ver a vida. Com a verdade, sempre, acima de tudo, em qualquer circunstância, numa circunstância tão especial como esta que vamos viver no próximo jogo. Acho que isso tem sido uma constante no Campeonato Brasileiro. Os times que não brigam por mais nada, teoricamente,
estão entrando para vencer. Assim foi o São Paulo nos jogos que tem feito com o Dorival, assim foi o Fluminense no jogo contra o Santos. Poupou, é verdade, no jogo contra o Palmeiras, mas sabe que tem um Mundial no final do ano para disputar e jogar no sintético do Palmeiras, tá lesionando jogadores. O próprio técnico do Palmeiras falou em entrevista que tem que ser trocado o gramado do Allianz Parque, que tá horrível, né? Da arena do Palmeiras, que o gramado está lesionando os jogadores, e ele falou que custe o que custar, tem que ser trocado. Aliás, ele que parece estar indo para os Emirados Árabes. Acho que o técnico do Palmeiras não deve ficar para a próxima temporada, sai provavelmente ou certamente com mais um título brasileiro. E aí, falando em times que não estão poupando, o América foi assim, né? O Curitiba, os times estão indo mesmo com a temporada encerrada para eles estão indo com força máxima, já pensando na temporada que vem. Então, a mesma coisa, se o Bragantino vem para uma final, a mesma coisa o Fortaleza. O Fortaleza vai encarar o Santos na Vila e vai também pensando em ficar entre os 10 no Campeonato Brasileiro, em fazer um jogo, uma partida difícil. O Atlético Mineiro e o Bahia, e os dois estão brigando por coisas grandes, né? Porque o Atlético chega brigando por título, mas título fica difícil, porque precisa torcer para o Cruzeiro, que já não cai, vencer, golear o Palmeiras, e precisa golear, tirar uma diferença de 12 gols, impossível, né? Agora, vaga para Libertadores, sim, porque se ele perde para o Bahia e o Botafogo vence, ele perde a vaga no G4. E o Bahia vai pagar um bicho para os jogadores, para ficarem na primeira divisão. O Atlético Mineiro também vai pagar, parece que vai pagar muito mais para os jogadores do Atlético, para o Atlético vencer essa partida contra o Bahia. Então, rolando estímulos a mais das diretorias para essa partida. Se do lado do Atlético Mineiro as coisas estão no céu de brigadeiro, o Atlético vai ter a melhor campanha do segundo turno. Do lado do Bahia, o astral é bem diferente, né? Estão vivendo ali dias tenebrosos com as derrotas que o Bahia teve contra o São Paulo em casa e contra o rebaixado América Mineiro. Na recepção dos jogadores na volta para Bahia, os jogadores tiveram que ser escoltados por policiais armados, torcedores partindo para cima, teve tiro para o alto. Então um clima de tensão absoluto para essa partida perdão, em Salvador. O Bahia vai fazer um jogo contra o Atlético Mineiro em um estádio que vai estar num clima muito tenso. Então, para a galera que vá para o estádio torcer, muito cuidado, porque esse jogo promete ser muito tenso, assim como tem um jogo em São Januário também. Se o Vasco cair, promete ser tenso. Vai ter que ter segurança, vai ter que ter polícia reforçada. Na última rodada, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive o Bahia vencer, o Vasco empatar e o Santos perder, e o Soteldo Bacholinha, que gosta de subir numa bola, cair para a segunda divisão. Por isso que eu falei que tudo pode acontecer. Para os jogos decisivos da última rodada, os árbitros já foram escalados. Para o jogo do Vasco e Bragantino, teremos o Wilson Pereira Sampaio. Aquele que apitou o jogo entre Vasco e Palmeiras, que usurparam o gol do Vasco legal, que foi um erro na regra, né, de aplicação da regra, e aí o Vasco perdeu esse jogo. Talvez estaria numa situação melhor se tivesse pelo menos empatado com o Palmeiras, né? O Palmeiras vence o Vasco e o Vasco tem um gol anulado. Mas acho que o Palmeiras venceu por 1-0. Quem vai apitar Bahia e Atlético Mineiro é o Ramon Abate Abel, é o que apitou o Grêmio e Vasco. Ele que vai ser o árbitro dessa partida. E para o jogo, claro, obviamente, entre Santos e Fortaleza, a CBF mandou ele, o Voaden. Leandro Pedro Voaden apita o jogo entre Santos e Fortaleza. Vai estar ali, né, stand-by, vai que, né, vai que o Bahia ganha, vai que o Vasco empata, vai que o Santos, que está sendo homenageado aí, o Rei Pelé no Brasileirão, precisa de uma forcinha. O enviado da CBF está lá, o Pedro Voaden. Então são os árbitros que vão apitar esse jogo na quarta-feira. Lembrar que os jogos vão passar todos no mesmo horário, às 21h30. E um detalhe, uma informação que saiu: 3 jogos serão transmitidos via TV aberta, Rede Globo, que serão Cruzeiro e Palmeiras, Vasco e Bragantino, Bahia e Atlético Mineiro. Times envolvidos na briga pelo título e times
envolvido na briga pela queda para a segunda divisão. Ainda não foi divulgado os estados que vão passar essas partidas, mas serão jogos transmitidos pela Rede Globo. Aí, se você quiser ver, tem o Premier também. A última atualização das chances matemáticas dos times caírem para a segunda divisão traz o Vasco com 23% de chance de cair, o de 23 a 26, o Bahia com 58,9%, 59% de chance de cair, e o Santos com 6% de cair para a segunda divisão. No Vasco, né, para a gente encerrar, os desfalques para essa partida serão Medel, provavelmente não vai para o jogo por causa da lesão na coxa, o edema. O Eric Marcos ainda não se recuperou, está naquele processo de transição. O Praxedes, porque contratualmente ele não vai jogar contra o Bragantino, porque ele pertence ao Bragantino, está emprestado ao Vasco. Aliás, o Vasco tem o direito de exercer a prioridade na compra do jogador, 26 milhões de reais. Você acha que vale? Deixe sua mensagem aqui, eu acho que não. E o Dodói do Orediano, que foi uma enganação esse cara essa temporada. Pode ser um bom jogador, pode ser que jogue pra caramba, parece que o Boca Juniors tá doido pra contratar ele, eu não sei se é o River ou é o Boca, acho que é o Boca, mas aqui esse ano ele foi uma negação. O custo-benefício desse jogador foi horroroso. Pouco teve dentro de campo, chegou muito fora de forma, jogador muito, aqui a gente chama de filé de borboleta, né? Muito mal fisicamente, até ficar bem fisicamente, passou por lesões, teve uma no início do ano, agora tá com o bracinho engessado e cheio de autógrafos, né? E não vai estar à disposição para essa última partida tão importante do Vasco no Campeonato Brasileiro, que é na quarta-feira, tá bom? Eu encerro por aqui, já falei demais. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário, uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.